Bom, muita gente me pergunta, Judeu, quais cartas são boas pra usar no meu deck, eu posso comprar, que eu posso usar em vários decks, que são investimentos seguros, são investimentos que são garantidos, que eu sempre vou usar, ou que pelo menos vou usar bastante nesse formato. E esse eu trouxe pra vocês aqui hoje. Hoje eu trouxe uma lista das melhores staples do formato. Primeiro, eu preciso definir o que é uma staple, né? Uma staple é uma carta, basicamente, que você pode usar em qualquer deck que ela vai ser boa. Tem algumas cartas que são específicas pra decks, então, por exemplo, sei lá, o Eldritch Golden Lord. Ele é bom no deck de Eldritch, mas ele não é bom, por exemplo, no deck de Shadow, ele não é bom no Dragon Link, ele não é bom no deck de Dinossauro. Então, staples são cartas que geralmente são boas em todos os decks. Então eu trouxe aqui uma lista com as minhas favoritas pra esse formato. E as que eu acho que são as melhores, que são investimentos bons. Obviamente lembrando que o formato varia de onde você tá e como você joga, né? Então, se você tá montando o deck pra jogar a sua local, vai ser um formato diferente se você tá, por exemplo, montando um deck pra jogar o LCS, que tem um formato meio que pode ser diferente da sua local, né? Então sempre leve isso em mente. Eu separei em várias categorias, pra deixar um pouco mais fácil de explicar, então já vou deixar claro que tem várias cartas que não encaixam exatamente numa categoria específica, várias cartas usadas em várias situações diferentes, mas separar em categorias fica um pouco mais fácil, né? A primeira categoria que eu trouxe aqui são cards de consistência. O primeiro card de consistência que eu trouxe, que geralmente é uma carta muito boa que você pode usar durante vários e vários anos, é o Upstart Goblin. Por que o Upstart Goblin é uma carta tão boa? Ele é bom porque ele é uma carta que basicamente faz com que seu deck tenha uma carta a menos. Se você rodar o Upstart no seu deck de 40 cartas, você efetivamente vai estar rodando 39 cartas no seu deck. Então isso geralmente melhora a consistência de alguns decks, né? Você consegue rodar um Upstart e um deck que não é tão consistente vai ficar um pouco mais consistente, né? Porque você vai estar rodando com uma carta a menos, tecnicamente falando. E outra carta de consistência que também é boa é o Desires. O Desires é um plus 1, né? Você vai dar o Desires, vai comprar 2 cartas. É muito bom em um deck que consegue usar. Nesse formato específico, não tem muito deck que tá usando o Desires. O Desires saiu um pouco do meta nesse formato, mas é uma carta que vai e volta. Tem formatos que o Desires é insano. E tem decks que o Desires é muito forte. Então, por exemplo, no Branquidos, o Desires é uma carta muito boa. Mas deck não usa. Mas a melhor staple de consistência desse formato, que tem muito deck que tá usando, é de longe o Prosperity, né? O Prosperity, pra quem não sabe, basicamente você vai banir carta do seu extra que você vai escolher. E você vai milar, por exemplo, ou 3 ou 6 cartas do deck e escolher uma pra pegar sua mão. O que é um efeito absurdo, porque você vai cavar muita carta. A chance de você pegar, por exemplo, uma carta que você precisa de um starter, num deck que usa vários starters, é muito alta. A chance de você pegar um extender é muito alta. A chance de você pegar uma carta do side, se colocar, sei lá, 9 cartas no side, é muito alta. Então o Prosperity é uma carta que tá muito forte nesse formato, porque basicamente você consegue cavar qualquer coisa. Qualquer coisa que você quer, você vai cavar com o Prosperity, né? Então eu acho que de carta de consistência o Prosperity é melhor. O problema do Prosperity é que é uma carta muito cara, né? É uma carta que tá muito cara, sim. Mas não muda o fato dela ser uma carta muito boa, né? Bom, a próxima categoria são os cards que eu chamei de quebradores de campo. Tem vários aqui. Tem os padrões que você já conhece, que é basicamente Dark Flame No More, Lightning Storm, o Droplet. Isso aqui não tem muito o que falar, isso já é padrão. Mas o melhor, na minha opinião, nesse formato é a Super Poly, né? A Super Poly tá muito forte, principalmente contra o Dragon Link, que é consideravelmente o melhor deck do formato. A Super Poly, você basicamente consegue lidar com as cartas problemáticas, então se o cara faz o full combo dele e passa com o Reload Savage e com o Hot Head, você dá a Super Poly, faz o Reload Furious, ou até fazer o Starving Venom, né, sem nenhum problema. Você limpa o campo dele, fica com um bicho que também é um Disrupt. A Super Poly é uma carta que tá muito boa nesse formato. Obviamente essas cartas aqui, a Dark Flame No More, a Lightning Storm e a Droplet também são boas, mas eu não acho que elas são tão boas quanto, tipo, por exemplo, a Super Poly. O Dark Flame No More dessas três eu acho que é a melhor. O Dark Flame No More geralmente consegue lidar com todos os campos que você precisa. A Droplet também, o Lightning Storm é um pouco estranho. É um pouco mais situacional, porque você consegue usar quando você não tem nada no campo, o resto das cartas você consegue usar em mais situações. Mas questão de cartas que quebram o campo. Tem essas cartas aqui, tem a Evelyn também. Eu acho que a Evelyn não é tão boa assim. A Evelyn requer muito mais coisa do que, por exemplo, a Lightning Storm. Que além de você não ter carta, você precisa comitar sua Battle Phase. E a Battle Phase nesse formato é importante.
Porque, às vezes você precisa bater, por exemplo, no Seal pra forçar um efeito ou uma coisa assim. E se você vai pra Battle Phase e da Eve e deu o cara, por exemplo, nega, aí você já perdeu a Battle, você perdeu a chance de lidar com o Interrupt, né? Então é por isso que eu não coloquei a Evelyn nessa lista, mas vamos lá. Próximos Range Traps. Range Trap, eu acho que todo mundo sabe. Todo deck precisa rodar Range Trap. A gente tá num formato que, se o seu deck não consegue rodar, sei lá, 9, 12, 15 Range Traps, que são os números mais comuns, ele tá numa desvantagem inerente. Então, as Range Traps mais comuns, que são boas e sempre vão ser boas, Ashe, Lancea e Gama. A Lancea entra e sai do formato. Nesses últimos formatos, a Lancea tá boa por causa, por exemplo, do VW, do formato passado, né? Agora, por causa do Dragon Link, do Dinossauro, do Invoke, de todos os decks basicamente estão banindo. A Ashe é muito boa porque ela é genérica, então você consegue colocar ela em todos os decks e você vai garantir que o deck vai buscar alguma coisa, ou que o deck vai dar Special Summon do deck, ou que o deck vai mudar alguma coisa pro Grave. Então a Ashe é boa porque é genérica, e o Gama é só uma range trap muito absurda porque ele nega e destrói, né? O que é muito forte. Mas eu trouxe aqui duas range traps que pra mim, nesse formato, estão muito boas. A primeira delas é o Phantasmay. O Phantasmay é muito bom contra o Dragon Link, porque ele consegue cavar mais hand trap, ele consegue cavar as cartas que quebram o campo, né? Então, vai ter uma hora no combo do Dragon Link que ele vai ter 3 links no campo. Essa é a melhor hora pra você dar o Phantasmay, né? Você vai dar o Phantasmay, vai comprar 4 cartas, devolver 3, ou seja, a chance de você conseguir uma carta que você precisa, sei lá, um Nibiru, conseguir uma Dark Lenomor, uma Super Poly, qualquer coisa assim, é bem alta. E a próxima carta que eu trouxe aqui é uma carta que vem ganhando popularidade agora. Não vinha assim tão popular, sei lá, no começo desse formato, né? Que já tem umas 2, 3 semanas. Mas agora tá subindo bastante popularidade. Que é o Retaliation em si. Retaliation é uma das hand traps que entra muito, entra e sai muito do formato. Tem formato que ele é muito bom, tem formato que ele não faz absolutamente nada. Nesse formato eu tô vendo ele ganhando bastante popularidade, porque se você parar pra pensar, todos os decks acabam usando carta que dá special, carta de spell que faz Special Summon. Principalmente, obviamente, o Invoke e o Prankids, que são decks que estão muito populares e muito fortes no formato. Mas até certo ponto ele pega, por exemplo, o Dinossauro, por causa da pílula, que você consegue dar, que não é a melhor situação do mundo, né? Mas você não precisa colocar isso necessariamente contra o Dinossauro. Ele pega o Dragon Link por causa da Kick Launch, por causa da Guard Dragon. Então eu acho que Retaliant em si é uma carta que tá bem interessante nesse formato. E é uma das melhores hand traps, na minha opinião, por enquanto. Pelo menos do jeito que o formato tá indo no momento. Mas, obviamente, aqui entram várias hand traps que são staples que sempre vão ser usáveis. Então, por exemplo, tem o Meister, tem o Crow, tem a Ogre, tem a Belly, tem o Draw, assim por diante, assim, e tem várias hand traps, né? Mas, na minha opinião, essas aqui são, acho que, as mais relevantes do formato. Obviamente, tem o Nibiru também aqui, que eu esqueci de colocar. Mas hand traps, no geral, você precisa ter... Se você conseguir ter todas, tenha todas, porque eventualmente elas vão entrar no meta, eventualmente elas vão sair. Hand trap acho que é a coisa mais versátil do meta, né? Elas vão entrando e vão sair independente de como tá o formato. Entre Dimensional Shifter e Retaliant, qual seria melhor? Eu acho que Retaliant, porque o Retaliant é muito mais versátil, né? Então, porque um dos motivos do Retaliant ser bom é que o Retaliant é muito versátil. O Shifter não é. Porque o Shifter você precisa ter... você precisa ter o Grave vazio pra dar o Shifter. Agora o Retaliant não, o cara ativa o Machado Alfonso, Retaliant, eu vou pegar o Retaliant, vou fazer um link, pronto, tirei ele do campo e me livrei no meu turno, sem nenhum problema. Então o Retaliant, na minha opinião, tá melhor do que o Shifter. Quer dizer, no geral, o Shifter é uma carta melhor, só que o Retaliant é muito mais versátil. Porque qualquer deck consegue usar o Retaliant, né, no geral. Bom, a próxima são as cartas de Trap. Tem o Khaled, né, todo mundo conhece, eu imagino. É uma carta boa pra lidar com Hand Trap. Seu deck pede, por exemplo, pra Ashe, você coloca o Khaled lá, resolve. E uma das cartas que eu acho que é, com certeza, uma das melhores cartas do formato, que é o TTT. O TTT, pra mim, é, sei lá, a melhor carta do formato. Porque é muito forte. Todo deck tá usando Hand Trap, sem exceção. Todo deck tá usando Hand Trap. Todo deck do meta tá usando Hand Trap, né? Então, beleza. O cara te dá uma Hand Trap, tem muita coisa que você pode fazer. Beleza. Minha mão tá brincada, eu vou dar 2 draw. Minha mão tá boa, eu posso ignorar essa hand trap? Deixa eu ver a mão do oponente, vou tirar uma carta problemática. Eu vou ter toda a informação que eu preciso. Ou sei lá, você tem um bicho no campo, eu vou roubar o seu bicho e pronto, vou fazer um link com ele, ou dar efeito do seu bicho, por exemplo, e usar contra você. O TT é uma carta absurda, né? Eu acho que essa é uma das melhores cartas do formato de longe. Você pode usar ela no main deck, você pode usar ela no side.
Você pode usar ela em deck going first, você pode usar ela em deck going second. É uma carta extremamente versátil por causa de Hand Trap. É uma carta que ajuda a quebrar campo. O TTT é só uma carta muito forte, né? Não tem muito o que comentar. Próximo aqui são as traps. Trap geralmente não é considerada bom, mas esse formato tem algumas traps que são muito fortes. A primeira delas é o Order. O Order tem o problema de estar limitado. Ele é um pouco menos versátil, porque deck que usa spell não pode rodar o Order geralmente. Mesma coisa o Tikabu. Tikabu é uma carta problemática, mais ou menos no momento, porque decks do meta estão conseguindo usar o Tikabu. Então, por exemplo, o Prankies está conseguindo usar o Tikabu e o VW está conseguindo usar o Tikabu. Só que é uma trap específica pra esses decks, né? É uma trap boa, se você vai jogar com algum desses decks de trap, você pode rodar o Tikabu. E é uma trap que, no geral, sei lá, ela sempre vai ser boa no formato, porque os decks geralmente são tudo do mesmo tipo. É raro ser um deck que tem vários tipos. Geralmente os arquétipos ficam tudo preso. Sei lá, por exemplo, Dragon Link é coisa de dragão, o Dinossauro é coisa de dinossauro. Então o Tikabu tá muito forte nesse formato. Mas a melhor trap, de longe, desse formato, de longe, é a IDP. A IDP é insanamente forte contra tudo. Contra todo deck, a IDP é muito boa. É real muito boa. Contra, sei lá, o dinossauro. Se o cara dá normal V-Raptor, efeito do Misk, sempre fala, beleza, Chain IDP, eu vou dar special do Misk, vou banir o Misk e o V-Raptor. E o que o cara fala? O cara chora. E pronto. Contra o Dragon Link, você tirar o bicho banindo é muito forte. Porque às vezes o cara precisa do normal summon dele pra jogar, porque ele abriu com uma mão que é um pouco mais ou menos. Ou ele precisa do bicho no grave pra banir e trazer. Então, a IDP pra mim é uma das melhores traps do formato, de longe, é uma trap muito forte. Ela pega o meta inteiro, ela é out pra Wind, ela é out pra Dragoon. É só, no geral, uma carta muito forte. Próxima categoria de carta aqui que eu tenho são os monstros going second. E eu trouxe dois aqui que eu considero que são os melhores. Tem vários que você pode colocar aqui. Por exemplo, tem Kaiju que você pode colocar nessa lista, mas eu preferi excluir o Kaiju, sei lá, Lava Golem, essas coisas aí, padrões. Mas os melhores são o Pancratops e o Alpha. Eles fazem mais ou menos a mesma função. O Pancratops sozinho, ele lida com muita coisa. O Pancratops, por exemplo, contra o Eldritch, ele força 2 interações. Lida com 2 interações. Porque você pode dar special dele, por exemplo, quando o cara tem uma Trident. Bater na Trident, vai, tipo, forçar a efeito da Trident, dá efeito e tira uma trap. Pronto, resolveu. O Dragon Link, você pode dar special dele e ele sozinho lida com as cartas problemáticas, né? Porque você pode dar special dele, ir pra Battle Phase, forçar ele a dar efeito do Hieratic, se dá efeito pra estourar o Savage, ele vai negar. Você já forçou as 2 melhores interações do deck, pronto. E o Alpha é uma coisa muito parecida, né? O problema do Alpha é que ele não é um Kick Effect que nem o Pancratops, né? É o único problema. Mas o Alpha entra na mesma categoria. Você vai dar special dele e você vai forçar a interação. Porque você pode voltar ele pra mão, tentar voltar coisa do cara, forçar o negate. Pode simplesmente ir lá, bater e pronto. São cartas que são muito boas pra ter. O Pancratops já tá limitado, então você compra um deles, você pode usar ele em vários decks. Provavelmente pra sempre. Que não é uma carta que vai ser bonita, é uma carta que pra mim eu acho que sempre vai ser boa, até, sei lá, alguma coisa muito estranha. Menos que alguma coisa muito estranha aconteça. E mais uma categoria que eu trouxe vai ser o Backrow Removal. Que vai ser as suas cartas padrões, que vão ser a Pena da Arpia e o Ciclone. Aqui pode entrar Twin Twister, só que o Twin Twister tá um pouco estranho esse formato. Porque a maioria das coisas que os caras vão setar tem efeito no Grave. Então, por exemplo, o Dragon Link vai setar a Tidings pode ser banido do Grave pra renascer a Chamber. O Eldritch, se você destruir as coisas, vai banir e vai trazer mais coisa. Então o Ciclone no geral é melhor, porque consegue fazer com que as coisas não flutuem, né? A Pena da Arpia tem o downside, entre aspas, dela destruir, né? Mas o fato dela destruir tudo é muito forte, né? Porque o cara pode estar 4 cartas, você ativa uma, pronto, limpou o campo sem nenhum problema. E aqui entram várias outras cartas, entra o Reboot, por exemplo, que também é uma carta boa. Aqui, como eu disse, as cartas estão entrando na categoria, mas Lightning Storm pode entrar aqui. São cartas que, no geral, são muito boas, né? E é isso. Essas, pra mim, são as melhores staples do formato. Você pode rodar basicamente em qualquer deck e vai dar bom. Eu vou dar uma passada aqui, rapidinho, em tudo de novo. Tem as cartas de consistências, que são basicamente cartas pra deixar o seu deck... Pra deixar você jogar. As cartas que vão quebrar o campo do oponente, pro oponente ficar muito triste. As Sand Traps, que tem muitas, né? Não tem como colocar todas as Sand Traps, porque tem várias. Mas Sand Traps geralmente é um bom investimento. Tem as cartas que são anti-Sand Traps, que são tão populares, que é o Khaled e o TTT. O único problema, sei lá, o TTT talvez tome lista, né? Tem isso.
TTT, eventualmente, eu acho que é uma carta que pode tomar lista, porque é uma carta só muito forte. Mas, por enquanto, tá muito forte nesse formato, né? As traps que eu falei, IDP sendo, pra mim, a melhor trap do formato de longe, é muito forte. As cartas Go in Second e as coisas pra tirar trap. E é isso, basicamente.